todo mundo fala muito de estresse, todo mundo fala muito de medo, todo mundo fala de ansiedade, mas não diferencia. A coisa mais importante, gente, é que a gente saiba que ansiedade, medo e estresse praticamente são a mesma coisa. E a gente vai fazer essas pequenas diferenças. E tem a ver com o mecanismo do nosso cérebro que foi projetado há muito, muito tempo atrás e que já veio de fábrica, já veio no nosso DNA, para nos proteger, para fazer com que a gente sobrevivesse e para fazer com que a gente chegasse até aqui. Certamente, se não houvesse o mecanismo do medo, da ansiedade, do estresse, nós não teríamos sobrevivido para contar a história da nossa espécie e não estaríamos aqui. Com certeza, não estaríamos aqui. Então, estresse. O que é o estresse? O estresse é o mecanismo, são as alterações bioquímicas que acontecem no organismo quando eu presencio, quando eu vivencio uma situação de medo ou de ansiedade. Medo e ansiedade são a mesma coisa, são primas irmãs, são as duas faces de uma mesma moeda. A diferença é que o medo eu tenho exatamente o que me causa essa reação de fugir ou de lutar. Por exemplo, os homens primitivos tinham medo de animais maiores e que eles tinham que sair para a caça. Então, isso é medo. Ansiedade já é um medo subjetivo, não é algo que eu diga, eu tenho medo disso. É que nem, por exemplo, pessoas que dizem que têm medo de barata. Eu nunca vi uma manchete de jornal dizendo barata mata a mulher apaulada depois que ela identifica ela na pia. Nunca, não existe isso. Mas por que isso ocorre? Porque esse mecanismo do medo, da ansiedade e do estresse está tão bem marcado no nosso cérebro porque a gente tinha que sobreviver. E sobrevivemos. Um mecanismo absolutamente perfeito. Aí a gente vai perguntar agora, bom, e agora? Quais são os nossos medos? Qual é a nossa ansiedade no mundo moderno? Mudou. Provavelmente o homem primitivo jamais imaginou que a gente ia ter medo de atentado terrorista dentro de sala de aula, que a gente ia ter medo de sequestros, que a gente ia ter medo de autoestradas, que a gente morreria tanto pilotando ou dirigindo de forma inadequada carros. É óbvio que a gente vem evoluindo, mas o cérebro da gente ainda mantém esse circuito de sobrevivência, de alerta de perigo, praticamente igual. E o que mudou, então? Porque vocês vão dizer assim, o homem primitivo, ele precisava caçar, ele precisava arrumar um lugar para se abrigar, ele precisava pegar um animal para pegar sua pele, para se vestir, ele precisava de muitas coisas. Hoje, praticamente, nós não temos gasto energético em sobrevivermos em termos de comida, em termos de abrigo, em termos de alimentação. Eu nunca vi ninguém no supermercado matar uma galinha, levar para casa para poder preparar. Ela já está lá fatiadinha, né, para que a gente tenha esse conforto. E por que, então, que a gente vive adoecendo de tanto estresse, de tanto transtorno de ansiedade, como pânico, como toque, né, como ansiedade generalizada? O que aconteceu? Se o nosso mecanismo de alerta, que era tão preciso para quando éramos homens muito primitivos, lá no período paleolítico, neolítico, o que aconteceu se hoje a gente não tem tantas ameaças? Uma coisa aconteceu. O cérebro da gente ganhou um novo designer totalmente revolucionário. A gente tinha um cérebro, se a gente for lembrar dos macacos, com um lobo frontal, que é a testa, bem estreitinho. E hoje a gente tem um cérebro com uma testa um pouco mais alongada, e o lobo frontal cresceu e cresceu muito, mas ele cresceu para dentro. Ele se curvou e entrou por dentro do nosso olho. E isso é fantástico. O designer que nos projetou é um gênio. Por quê? Porque senão nós estaríamos na rua com cabeças de manga, com o lobo frontal para cima. Esse lobo frontal, gente, é o lobo da inteligência, né? Antes ele era menor, a gente vivia muito mais instintivamente. A gente vivia de ver ou perceber perigos em todo lugar. A gente vivia em função dos nossos sentidos e dos nossos sentimentos. Com a evolução do lobo frontal, nós passamos a viver muito mais
do nosso raciocínio, da nossa cognição, da nossa inteligência. Mas o que aconteceu? O cérebro mudou, mas parece que a gente é que não notou o que a gente tinha que fazer. Qual era o sentido da vida para um homem primitivo? Sobreviver.